Talvez a coisa mais importante que eu aprendi trabalhando com tanatopraxia não foi técnica, nem protocolo, nem como fazer. Foi uma certeza silenciosa. O que a gente faz ali, naquele espaço onde o mundo costuma falar baixo, não é só sobre um corpo. É sobre dignidade. É sobre entregar paz para uma família em choque. E, às vezes, sem que a gente peça, a vida devolve um tipo de resposta que arrepia a alma inteira, como se alguém do outro lado dissesse: eu vi. Eu senti. Obrigado. Essa história começou quando uma moça me procurou. Ela tinha me conhecido por causa de um podcast. Nem era da área. Ela até me contou a profissão dela, algo ligado a estofados, uma coisa completamente fora do meu universo. Mas, quando ela falou eu sou médium, o jeito dela falar já veio com cuidado, como quem carrega um copo cheio e anda devagar para não derramar. Ela disse mais ou menos assim: eu quero te contar uma coisa, mas eu preciso que você me diga se eu estou ficando louca. Porque, pra gente que é médium, é importante saber se o que a gente vive tem alguma procedência, ou se é só a cabeça pregando peça. Eu recebo muitas coisas por sonhos. Às vezes é como se eu saísse do corpo, às vezes parece um sonho lúcido, às vezes, eu nem sei explicar. Eu ouvi sem julgar, porque existe uma diferença enorme entre achar estranho e desrespeitar. E eu sei também que o cérebro pode projetar coisas, claro. Mas tem relatos que chegam com um peso diferente, um encaixe de detalhes que não costuma nascer do nada. Ela me avisou: eu tenho um áudio gravado, 7 minutos. Só que esse áudio me faz mal, eu choro, dá um nó na garganta, eu sinto o coração na boca. Mexe com a minha ansiedade. E eu entendi. Tem lembranças que não são lembranças, são portas. Você encosta e elas abrem tudo. Ela me mandou o áudio. E, conforme eu fui ouvindo, eu senti o meu corpo reagir antes de eu organizar as ideias. Foi aquele arrepio que começa no braço e sobe, não de frio, mas de reconhecimento. No relato dela, apareceu para ela um rapaz, bem jovem, algo como 19 ou 20 anos. Ela descreveu o jeito dele se apresentar, o sotaque, a forma como ele dizia algumas palavras. E aí vem um ponto muito íntimo, que eu vou manter com respeito, sem detalhes. Ela disse que ele mostrou uma parte do corpo que estava muito machucada, de um jeito estranho, assustador. E foi exatamente nesse momento que eu parei por dentro. Porque aquilo puxou uma memória que eu nunca comento publicamente. É daquelas situações que ficam guardadas no fundo do peito, não por vergonha, mas por peso mesmo. Um caso pesado, desses que deixam um laboratório inteiro em silêncio. E aí ela continuou: esse rapaz, no sonho dela, pediu que ela viesse até mim para dizer uma coisa. Na época em que esse caso aconteceu, eu estava num período muito ruim. Eu vinha defendendo a humanização no meu trabalho, e isso não agradou todo mundo. Virei alvo de chacota, comentários, perseguições. Eu começava a sentir um medo irracional, como se as pessoas pudessem atravessar limites e atingir minha família. É aquele medo que aparece do nada, cresce, te sufoca, e depois você pensa: de onde eu tirei isso? Mas na hora parece real demais. Eu estava tão cansada, tão desanimada, que cheguei a pensar em desistir, em largar a exposição, em recuar. E foi justamente nessa fase que a moça me procurou. Segundo ela, o rapaz disse: fala para ela não desistir. Então ela falou algo que me desmontou. Ele disse que nunca tinha sentido tanta caridade desde que era criança. Que a vida dele tinha sido dura, que ele foi maltratado por muito tempo, e que, mesmo quando chegou naquele lugar, mesmo depois de ter saído da vida, ele continuou sendo tratado como alguém que não merecia nada. E, no meio disso, ele disse uma frase que, para mim, foi como uma lâmpada acendendo no escuro: ela foi a única pessoa que quis cuidar de mim. Como alguém que não me conhece, que não é do meu círculo, que tem DDD diferente, sotaque diferente, que nem trabalha na área, poderia dizer isso? Ela não estava lá. Ela não fazia parte do laboratório. Ela não tinha nenhuma ligação com aquela equipe. E ainda assim, ela descreveu detalhes do que aconteceu naquele dia. Ela disse que ele pediu para me agradecer, porque quando eu fiz o procedimento, eu não fiz com nojo, com pressa, com desdém. Eu fiz como eu faço com todo mundo, pensando que aquele corpo foi o amor da vida de alguém. Pode não ser o meu amor, pode não ter nada a ver comigo, mas foi o mundo inteiro de alguém. E isso muda a mão da gente. Muda o olhar. Muda tudo. No áudio, ela ainda contou que ele descreveu um detalhe técnico que eu fiz e que, normalmente, ninguém de fora saberia. E que ele disse que, mesmo havendo lembrança de dor em certas situações, ele não sentiu nada vindo de mim, porque o que vinha da minha mão não era agressão, era cuidado. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava.
Porque eu percebi que, naquela época, eu estava quase soltando a corda. E, de repente, uma mensagem veio de um lugar que ninguém consegue provar, mas que eu senti como verdade. Você está certa. Existe algo além. E o bem que você faz não some. Depois desse episódio, aquela vontade de desistir enfraqueceu. A sensação de medo diminuiu. Eu me senti reposicionada. Como se alguém tivesse segurado meus ombros e dito: continua. Não por você apenas, mas por quem vai precisar do seu cuidado. Muita gente pode dizer que não acredita. Tudo bem. Eu não tenho como colocar essa experiência dentro da cabeça de ninguém. Mas, para mim, foi uma confirmação poderosa, porque ela falou coisas que só eu sabia. Coisas que eu não espalho. Coisas que não estão em lugar nenhum. E, se isso foi coincidência, foi a coincidência mais cirúrgica que eu já vi. E é aí que entra um ponto que eu sempre repito: eu não julgo quem chega. Eu não sou juíza. A justiça dos homens cuida da vida, a justiça divina cuida do que a gente não alcança. Eu estou ali para cumprir meu trabalho com respeito. Se chegou até mim, é porque alguém assinou uma autorização. E se alguém assinou, é porque existe uma família. E, por trás de qualquer ficha, existe uma mãe, um pai, alguém chorando em algum lugar. O meu trabalho é cuidar do amor da vida de alguém. E, às vezes, esse cuidado volta em forma de recado. Em forma de sonho. Em forma de arrepio. Em forma de obrigado que atravessa fronteiras. Se essa história já mexeu com você de alguma maneira, aproveita agora e confere se você está inscrito no canal. Deixa o like, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente. E me conta nos comentários: você acredita que existem mensagens que chegam através de sonhos, ou acha que é tudo criação da mente? Compartilha com alguém que ama esse tipo de relato, porque eu quero muito ler as experiências de vocês. Depois que eu ouvi aquele áudio, eu fiquei um tempo em silêncio, como quem terminou de escutar uma música e não consegue apertar pause dentro do peito. Sabe quando a gente tenta racionalizar, mas o corpo não obedece? A garganta fecha, o estômago dá um leve aperto, e a mente fica indo e voltando em detalhes, procurando uma explicação que não seja só isso aconteceu. Eu respondi a ela com muito cuidado. Não no sentido de alimentar fantasia, mas no sentido de respeitar o que a pessoa viveu. Porque tem um erro que muita gente comete: ou ridiculariza tudo, ou aceita tudo sem filtro. E a verdade costuma morar num corredor entre os dois. Ela me disse que demorou para me mandar o áudio. Que ficou tentando entender, digerir, rezar, pedir orientação, porque, segundo a crença dela, quando vem um recado, você precisa entregar. Ela falou isso de um jeito que parecia obrigação moral: se eu segurar, eu fico mal. Se eu falar, alivia. E eu lembro que pensei: às vezes, a pessoa não sabe explicar em palavras, mas o comportamento entrega que ela não está buscando atenção. Ela estava buscando paz. Ela queria saber se aquilo fazia sentido ou se era só uma confusão emocional. A parte que mais me impressionou nem foi o sobrenatural em si. Foi a precisão do encaixe. Porque ela não me mandou um relato genérico tipo: vi um espírito e ele disse que você é a luz. Não. Ela trouxe detalhes do caso, do cenário, do tipo de ferimento, do sentimento, de coisas que eu não comento em nenhum lugar. E isso é importante, porque quando você trabalha com tanatopraxia, a maioria dos episódios vira uma pasta mental de rotina, mas alguns viram marca. E aquele foi um desses. Eu já passei por muitos lugares, muitos laboratórios, realidades diferentes. E, mesmo assim, tem situações que ficam na pele. Principalmente quando envolvem violência extrema, abandono, ou quando o corpo chega num estado que faz muita gente recuar. E eu entendo o recuo. Não é todo mundo que aguenta. Só que ali é o nosso trabalho. Não existe seleção do que a gente vai atender com humanidade. Humanidade não é prêmio de bom comportamento. É postura. Quando ela falou que o rapaz tinha sido presidiário e ainda por cima soro positivo, eu senti a memória do laboratório como se eu estivesse entrando de novo pela porta. Porque essas duas palavras, na boca errada, viram sentença moral. Viram motivo para as pessoas se afastarem. Viram aquele tipo de cochicho: ah, então, você sabe, né? Como se a morte fosse uma continuação do tribunal. Mas eu sempre pensei o contrário: se a pessoa chegou ali, acabou. A história de vida já terminou. O que eu tenho nas mãos é um corpo que precisa de cuidado e uma família que precisa de um rito de despedida. A justiça de Deus não é o meu papel. O meu papel é fazer o que precisa ser feito, do jeito certo. E naquele dia, eu lembro que houve recusa. Gente dizendo não vou por medo, por nojo, por julgamento, por uma mistura de tudo.
O corpo chegou em condição deplorável. E isso não é palavra jogada. É quando você olha e entende por que ninguém quer colocar a mão. Só que alguém precisa. Sempre alguém precisa. Eu fui. E eu não fui com coragem heroica, não. Eu fui como quem faz o que é certo porque alguém tem que fazer. E porque, lá no fundo, eu sabia que se fosse um parente meu, eu ia desejar que existisse uma pessoa capaz de cuidar com um mínimo de respeito. A moça, no áudio, dizia que ele relatava para ela o momento em que eu cuidei dele como se isso tivesse sido um ponto fora da curva na experiência dele. Ele falava que era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém não o tratasse como lixo. E aí é impossível não pensar, quantas pessoas passam pela vida sem nunca conhecer uma mão gentil? E quando morrem, o que resta é o reflexo do que o mundo entregou. Ela dizia também que ele estava judiado desde criança. Essa palavra pesa, porque sugere um histórico de violência, abandono, dor repetida. Não muda responsabilidades, não apaga nada, mas ajuda a entender a tragédia de certas trajetórias. E talvez por isso o recado dele era tão direto: não desiste. É curioso como a vida faz isso. Às vezes, quando você está pronto para largar, não vem um elogio público, não vem um prêmio, não vem alguém te aplaudindo. Vem um recado atravessando um sonho, passando por uma pessoa desconhecida, e chegando até você como uma flecha que acerta exatamente o ponto fraco, o sentido do que você faz. Depois desse episódio, eu reparei numa mudança interna. Eu não virei uma pessoa sem medo. Medo existe, mas virou um medo menor. Um medo que não manda mais. Porque eu senti que o trabalho tinha um impacto que eu não via. E isso me fez pensar numa coisa que quase ninguém considera. A tanatopraxia é um serviço técnico, sim, mas também é um serviço emocional invisível. A família não vê a mesa, não vê o processo, não vê as horas e horas. Ela vê o resultado. E o resultado é um último encontro menos traumático. É um adeus menos cruel. É uma memória menos ferida. Muita gente me pergunta: como você consegue? E a resposta não é eu sou forte. É, eu lembro o tempo todo que aquilo ali não é um corpo qualquer. É alguém que teve história. É alguém que foi criança. É alguém que alguém amou. Mesmo quando ninguém quer lembrar disso. No meio desse assunto, eu comecei a conversar com a moça mais vezes. E aí outra coisa reforçou minha confiança. Ela não sumiu. Ela não veio, jogou uma bomba e desapareceu. Ela continuou em contato, com respeito, sem sensacionalismo. E isso, para mim, diz muito sobre a intenção dela. E teve um detalhe importante. Ela disse que o rapaz pediu que o áudio não fosse exposto com o nome dele. Que o nome era uma parte sensível. Isso também mexeu comigo, porque mostra limites. Mesmo do outro lado, havia um pedido de preservação. Eu cheguei a pensar em publicar o áudio, porque seria algo muito forte. Mas eu fiquei com medo. Medo de exposição, medo de interpretação errada, medo de gente transformando em espetáculo algo que, para mim, foi sagrado. Eu preferi guardar. Tem histórias que viram conteúdo, e tem histórias que viram oração. Só que a vida, como sempre, não parou aí. Alguns dias depois, num contexto completamente diferente, aconteceu outra coisa pequena, aparentemente boba, mas que ficou ecoando na minha cabeça. Eu estava em casa, numa fase estressada, e minha sobrinha neta, uma criança pequenininha, estava lá. Criança tem um jeito de cortar a atenção da gente. Elas te cansam tanto que você esquece de estar triste. Elas te puxam para o presente sem pedir licença. Ela ia subir uma escada. Parou no primeiro degrau e ficou séria. Eu achei que fosse birra, alguma gracinha. Mas ela falou, com a naturalidade mais tranquila do mundo: eu vou esperar o moço descer. Eu olhei. Não tinha ninguém. Ela encostou num cantinho, como quem dá passagem. Esperou. Esperou mesmo, olhando para cima, com a certeza de quem está vendo algo óbvio. E repetiu: ele tá descendo. Naquela hora, eu senti um gelo manso, não de pânico, mas de espanto. Porque criança não atua assim. Ela não faz uma cena com essa precisão sem nenhum incentivo. Ela simplesmente se comportou como se alguém estivesse ali, invisível para mim, mas visível para ela. Eu não perguntei mais. Não fui investigar. Eu só pensei: se existe mesmo alguma coisa, eu não quero ficar cutucando. Tem gente que se empolga, quer nome, quer prova, quer conversa. Eu prefiro respeitar. Se for do bem, que siga. Se não for, que vá embora. Eu não abro porta que não sei fechar. E aí veio uma ideia que algumas pessoas já tinham me falado antes: você precisava escrever um livro.
Um livro com duas camadas: a técnica, o bastidor real, o que ninguém conta, e também essas experiências que atravessam o limite do explicável. Não para assustar, mas para mostrar o valor humano que existe no que a gente faz. Porque, no fundo, o que essas histórias têm em comum não é fantasma. É dignidade. É empatia. É cuidado. E foi justamente aí que uma terceira situação apareceu, uma daquelas que te lembram que mesmo quem lida com a morte todo dia não vira pedra. Tem caso que dá um baque. Tem uma imagem que eu carrego comigo, a de que a gente, nesse trabalho, vira uma espécie de guarda-chuva. Não porque a chuva pare, mas porque alguém precisa segurar o peso dela por alguns minutos para outra pessoa conseguir respirar. E, mesmo assim, tem dias em que o temporal chega com tanta força que não tem técnica que te blinde. A gente continua fazendo, mas por dentro, dá aquela rachadinha. Foi num desses dias que aconteceu um caso que deixou todo mundo mexido. Chegaram 2 corpos. Mãe e criança. Acidente de carro. Só de falar já dá aquele aperto, porque existe um tipo de morte que não parece só morte, parece interrupção. Uma história arrancada no meio de uma frase. E, quando envolve criança, o ambiente muda. O ar muda. O laboratório muda. A gente fica mais quieto. O ritmo fica diferente. Não é porque a gente se apega. É porque é impossível não pensar na família, no absurdo, no que ficou sem despedida, sem explicação, sem preparo emocional. Eu vi os corpos e me impressionou de um jeito que fazia tempo que não acontecia. E olha que, quem trabalha com isso, aprende a separar as coisas, não para virar frio, mas para conseguir funcionar. Só que naquele dia a separação falhou. Bateu forte. Eu lembro que mandei mensagem para alguém da equipe: o que aconteceu? E veio a resposta: acidente de carro. Eu não consegui parar por aí. Fiz uma coisa que eu quase nunca faço: fui procurar o nome da pessoa em rede social. E isso pode parecer bobo para quem está de fora, mas para quem está dentro é quase um sinal de alerta. Porque, geralmente, a gente evita buscar a vida do corpo que está ali. A gente evita ver fotos, histórias, aniversários, momentos felizes. Não por falta de respeito, mas porque aquilo pode quebrar a estrutura emocional que te mantém de pé para trabalhar. É como tentar operar com as mãos tremendo. Mas eu fui. Encontrei o perfil. E aí veio aquela pancada silenciosa. Foto da mãe com a criança, sorriso, cotidiano, coisas normais. A normalidade dói, porque mostra o quanto era só uma família vivendo, e de repente não era mais. Eu fiz um print e mandei para quem estava comigo. Não como fofoca, mas como desabafo. Olha isso, olha a vida aqui, olha o que virou. E eu escrevi que estava me sentindo tocada, mexida, triste mesmo. E a resposta veio: a gente também. Não só uma pessoa. Mais de uma. Sem combinarem entre si, cada um disse que estava arrepiado, pesado, estranho. Isso é outro ponto que as pessoas não imaginam. Não é comum uma equipe inteira ficar abalada com a mesma intensidade ao mesmo tempo. A gente sente, claro, mas geralmente cada um administra do seu jeito. Só que ali foi como se uma nuvem tivesse entrado no ambiente e estacionado. E aí aconteceu o detalhe que transformou tristeza em choque. Dias depois, eu estava rolando o feed e apareceu uma publicação de sepultamento. As 3 pessoas da mesma família. Eu li, voltei, li de novo, porque minha cabeça não aceitava. 3. Eu voltei rápido para a mensagem e perguntei: quantas pessoas foram para o laboratório? E veio a resposta: 2. Na hora eu senti um arrepio diferente, aquele que não é emocional, é o que está acontecendo aqui. Porque, se eram 2 no laboratório, quem era o terceiro? Eu entrei de novo na publicação. Li com calma. E então entendi, uma terceira pessoa da família estava indo para o sepultamento, sofreu um acidente, e também morreu. E foi sepultada no mesmo dia. No mesmo dia. Na minha cabeça, aquela sequência parecia um filme ruim que alguém escreveu para torturar uma família. Só que não era ficção, era real, com data, com nomes, com gente em luto de verdade. E o que mais me deixou sem chão foi perceber que eu e a equipe já tínhamos ficado abalados antes de saber dessa terceira morte. A gente já estava pesado, já estava estranho, como se o ambiente tivesse avisado alguma coisa que a razão ainda não tinha alcançado. Eu não gosto de falar em premonição, nem em dom, nem em nada disso, porque eu acho que essas palavras viram palco fácil para exagero. Mas eu respeito a ideia de que existem sensibilidades. Tem gente que chama de energia, tem gente que chama de atmosfera, tem gente que chama de intuição. Eu só sei dizer que foi uma sensação coletiva, e isso não é tão comum.
Quando eu mandei a notícia para a equipe, foi quase instantâneo. Respostas arrepiadas, mensagens do tipo "eu estou todo arrepiado e a energia caiu aqui". E o curioso é que cada um respondeu sem combinar, sem saber o que o outro tinha dito. 2 ou 3 seres humanos com o mesmo reflexo corporal ao mesmo tempo. Isso, para mim, é muito significativo. Depois, veio o lado mais concreto, mais técnico, que também mostra como nosso trabalho se conecta diretamente com a dignidade da família. Porque, nesse caso, os 2 corpos que passaram pelo laboratório precisavam viajar até a cidade natal para o velório. Às vezes a distância é curta, às vezes é longa, depende. Mas envolve transporte, tempo, cerimônia, pessoa chegando, abraçando, chorando, reconhecendo. E quando existe um intervalo maior entre a liberação do corpo e o sepultamento, o procedimento de conservação deixa de ser luxo e vira necessidade real. É o que permite que a família tenha uma despedida possível. A tragédia da terceira morte, acontecendo no caminho, tornou tudo ainda mais pesado. Porque imagina a logística emocional. Você está indo enterrar alguém, e de repente você vira notícia de luto também. E aí, no mesmo dia, 3 despedidas. 3 caixões. 3 buracos na mesma família. Isso é o tipo de coisa que faz qualquer um questionar o sentido do mundo. E é aí que eu volto sempre para o mesmo ponto. No fim das contas, todo o nosso trabalho é para a família. Sempre. A gente pode até falar de técnica, de produto, de protocolo, de anatomia, de fluidos, de tempo. Mas a verdade nua é que tudo isso existe para reduzir o trauma de alguém. Tem noites em que a gente vira trabalhando. Vira mesmo. Principalmente quando o corpo chega num estado avançado, quando há deterioração, quando houve demora, quando houve calor, quando houve condições que aceleram processos. E aí você trabalha incansavelmente para recuperar o que dá, para reconstruir o que é possível, para suavizar o que a vida esmagou, não por vaidade profissional, mas para que uma mãe não desmaie ao ver. Para que um filho não fique com a última imagem como um pesadelo. Para que um esposo consiga se despedir sem carregar culpa por ter deixado assim. Só que, mesmo sendo trabalho, a gente também é gente. E tem casos que furam a nossa bolha de proteção. Esse caso furou a de todo mundo. E foi ali que eu percebi outra coisa. Muitas pessoas acham que quem trabalha com morte vira insensível. Mas não é isso. O que acontece é que a gente aprende a administrar o próprio coração, como quem regula a intensidade de uma luz para não queimar a lâmpada. Só que, às vezes, a energia do caso é tão pesada que a luz pisca do mesmo jeito. A conversa que eu tive com o Daniel naquele contexto, e com outros colegas também, girou muito em torno disso. A gente sentiu algo, e depois veio a confirmação na realidade. E, honestamente, isso mexe. Não porque você queira estar certo sobre algo espiritual, mas porque você percebe que a vida tem camadas que a gente não controla. E aí entra um detalhe importante. Quando a gente fala energia, não é necessariamente espírito no sentido literal. Pode ser o impacto emocional que o nosso corpo capta. Pode ser uma leitura inconsciente de padrões, de sinais, de clima, de expressões, de silêncios. Pode ser um conjunto de micropercepções que a gente não explica, mas que o corpo registra. Só que, no meu caso, depois do áudio daquela médium, depois do relato do rapaz agradecendo e pedindo para eu não desistir, depois da minha sobrinha neta falando do moço descendo na escada, eu passei a olhar para esses episódios com outro tipo de respeito. Um respeito que não exige prova, mas reconhece. Existe coisa que a gente não entende, e mesmo assim existe. E isso me fez repensar algo que eu fazia de forma automática. Evitar falar sobre certas experiências por medo de julgamento. Porque eu sempre tive esse cuidado. O público pode transformar um relato profundo em espetáculo, pode rir, pode distorcer, pode atacar. E, para quem já sofreu perseguição, isso pesa. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que essas histórias, contadas com responsabilidade, podem fazer bem para muita gente. Porque tem gente que está em luto e se pergunta: acabou? Foi só isso. Meu amor virou nada. E uma história de agradecimento, de cuidado que atravessou, pode virar uma pequena âncora no meio do desespero. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que acreditar. Eu estou dizendo que, para muita gente, ouvir um relato assim é como abrir uma janela em um quarto sem ar. E aí eu chego numa pergunta que sempre me fazem: depois dessas coisas, você ficou com medo? Eu fiquei mais cuidadosa, sim. Mas não com medo de fantasma. Eu fiquei com medo do ser humano, do julgamento, da maldade, da perseguição. Porque o que mais machuca é gente tentando destruir gente. O sobrenatural, quando vem com gratidão e pedido de continuidade, não assusta. Ele conforta. E, no fim, é isso.
eu aprendi que o cuidado que você oferece no silêncio volta, de algum jeito. Às vezes volta como paz. Às vezes volta como sinal. Às vezes volta como recado. Depois daquele caso da família, eu fiquei alguns dias com uma sensação estranha de respiro curto. Não era exatamente tristeza o tempo todo, mas era como se o corpo tivesse entendido uma coisa que a mente ainda estava tentando organizar. Existe dor demais no mundo, e a gente, às vezes, está perto demais dela. E aí entra um ponto que quase ninguém fala quando romantiza profissões difíceis. Não é só o que você vê. É o que você carrega depois. Você sai do laboratório, lava as mãos, troca roupa, volta para casa. Mas certas imagens ficam te esperando no fundo da cabeça, como se tivessem alugado um quarto ali. E é por isso que eu sempre fui muito cuidadosa para não misturar tudo. Porque, se você mistura, você perde a capacidade de trabalhar. E se você perde a capacidade de trabalhar, você perde a chance de ajudar. Eu comecei a perceber que eu precisava de alguns pilares para me manter inteira. Não para virar fria, mas para não virar esponja de sofrimento. O primeiro pilar é simples, mas é difícil: lembrar do propósito. Quando a gente está cansado, perseguido, criticado, com medo, a mente fica estreita. Você começa a enxergar só o ataque, só a humilhação, só o esforço que ninguém valoriza. E foi nesse momento que aquele áudio chegou como uma pedra de toque, porque ele me jogou de volta para o essencial. Alguém, em algum lugar, recebeu alívio porque eu não me recusei. E esse alguém não era só a família que viu o corpo em melhores condições. Era também, de algum modo, o próprio rapaz. O recado que veio através daquela médium, para mim, foi menos sobre provar o espiritual e mais sobre reforçar algo que eu sempre acreditei: o modo como você faz importa. A intenção existe. O cuidado tem peso. O segundo pilar é entender o limite entre empatia e absorção. Eu sempre falo: eu não posso sentir como se fosse comigo, o tempo todo, porque isso me destruiria. Então eu pratico uma empatia mais lúcida. Eu reconheço que existe dor ali, eu respeito, eu faço melhor, mas eu não trago para dentro como se eu fosse a vítima da história. Se eu trouxer tudo, eu viro doente. E aí eu não cuido de ninguém. Só que aí vem a pergunta: mas como você faz isso sem virar um robô? Eu faço lembrando do ritual humano. A gente está lidando com despedida. Com o último capítulo de alguém. Com a memória que uma família vai guardar. Então eu me conecto com isso. Eu estou ajudando a família a fechar esse ciclo do jeito menos cruel possível. Isso me mantém humana. O terceiro pilar é não alimentar o julgamento alheio. Porque julgamento, nesse ambiente, aparece de todas as formas. Tem julgamento da sociedade, tem julgamento da equipe, tem julgamento interno. E é muito fácil você cair numa armadilha. Se todo mundo acha que não merece, então talvez eu também devesse tratar diferente. Mas aí eu volto para aquela frase que, para mim, é uma bússola: eu não sou juíza. A minha missão, naquele momento, é oferecer um padrão de cuidado. E esse padrão precisa ser o mesmo. Porque se eu começo a escolher quem merece dignidade, eu viro parte do problema. E o mais curioso é que, quando você mantém esse padrão, é aí que você sente o choque de contraste. Tem gente que se recusa, que debocha, que aponta. E é justamente quando você faz o correto, que o errado aparece mais alto. Foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a levantar a bandeira da humanização e virei alvo. Eu estava no momento em que pensava em desistir porque eu me sentia sozinha. E aquele recado, vindo do jeito que veio, virou como se alguém dissesse: você não está tão sozinha quanto pensa. E aí entra a parte delicada. Depois disso, eu comecei a ouvir com mais atenção relatos que, antes, eu descartaria rápido. Não porque eu passei a acreditar em tudo, mas porque eu passei a respeitar o impacto que certas experiências têm na vida das pessoas. Tem gente que chega até mim em luto. Tem gente que chega em crise, com ansiedade, com sensação de vazio. E uma das coisas que mais me toca é ver como a morte, para muita gente, não é só a ausência, é a pergunta: para onde foi? Está em paz? Me viu? Me perdoou? Eu não tenho a pretensão de responder isso como dona da verdade. Mas eu aprendi que existem mensagens que funcionam como remédio emocional. Às vezes, o remédio não é certeza científica. Às vezes, o remédio é um sentido, um consolo, um abraço invisível. E, para mim, o que me trouxe foi isso: sentido. Depois daquele áudio, eu passei a trabalhar com mais convicção no que eu já fazia. Não mudei meu jeito por medo. Mudei meu jeito por clareza. Eu entendi que a humanização não era um diferencial bonito, era uma postura que podia tocar lugares que eu nem imaginava. E isso, ironicamente, me deu coragem para enfrentar o julgamento.
Porque quando você percebe que está fazendo algo que é maior do que a fofoca de corredor, maior do que a crítica de rede social, maior do que o deboche de alguém que não tem ideia do que é estar numa mesa de procedimento, você ganha uma espécie de firmeza. Não aquela firmeza arrogante, mas aquela firmeza de quem sabe onde está pisando. E, ao mesmo tempo, eu fiquei mais cuidadosa com a minha própria saúde emocional. Eu passei a me permitir pausar quando precisava, a pedir ajuda quando o peso era demais, a respeitar quando um caso me tocava mais fundo. Porque não é fraqueza sentir. Fraqueza é fingir que não sente e desmoronar escondido. Agora, juntando tudo, o áudio da médium, a história do rapaz que agradeceu e pediu para eu não desistir, o episódio da minha sobrinha neta vendo o moço na escada, e a sequência absurda daquela família, tudo isso, para mim, se juntou como peças de um mesmo recado. Continua, mas continua inteira. Porque não adianta continuar se você se perde. E é por isso que eu digo, a morte, quando chega tão perto, pode endurecer a pessoa, ou pode lapidar. Pode fazer você virar pedra, ou pode fazer você virar alguém que entende mais profundamente o valor do cuidado. Eu escolhi o cuidado. E antes de eu seguir, faz uma coisa rapidinho. Muita gente assiste nossos vídeos e não é inscrita. Dá uma olhadinha agora se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. E escreve aqui nos comentários, você já teve algum sonho tão real que parecia recado? Depois de tudo isso, eu parei para pensar numa coisa que parece simples, mas muda a forma como a gente atravessa a vida. Existem experiências que não vêm para virar prova para os outros. Elas vêm para virar direção para a gente. Eu não conto essas histórias para convencer ninguém. Eu conto porque, quando você trabalha com despedidas, você começa a perceber que o mundo tem mais camadas do que a gente admite no dia a dia. E, principalmente, você percebe que o que a gente faz com as nossas mãos, com as nossas palavras, com o nosso olhar, deixa marca. Aquele rapaz, no relato da médium, não veio assustar. Ele veio agradecer. E isso, por si só, já é um ensinamento poderoso. Se existe algo além, nem tudo que vem do invisível vem para ferir. Às vezes vem para curar. Às vezes vem para impedir que a gente desista quando está no limite. E eu vou ser muito honesta, naquele período eu estava mesmo perto de largar. O medo não era exatamente de espíritos, era de gente. Era medo de perseguição, de comentários, de maldade, de ver meu trabalho sendo distorcido. Quando você vira alvo, você começa a pensar em recuar para sobreviver. Só que aí acontece uma coisa, você recebe um recado que fala com o ponto exato da sua dúvida. Não é um elogio genérico. É uma lembrança específica do que você fez quando ninguém queria fazer. E, de repente, você entende que sua coragem não foi teatro. Foi caridade prática. Foi empatia aplicada no lugar mais difícil. O que eu aprendi com isso sobre dignidade? Aprendi que dignidade não é sobre merecimento. Dignidade é sobre valor humano. E valor humano não tem etiqueta colada na testa dizendo esse pode e esse não pode. Quando a gente começa a escolher quem merece respeito, a gente perde a própria humanidade aos poucos. E isso é perigoso, porque você não percebe na hora. Vira rotina. Vira piada. Vira deixa assim. Vira descuido. E descuido com o outro sempre volta como descuido com você. Eu também aprendi sobre limites. Porque eu não posso ser a pessoa que absorve tudo. Eu não posso sair de um caso e levar a história inteira para casa no colo. Se eu fizer isso, eu adoeço. E se eu adoeço, eu não sustento o meu trabalho, nem a minha vida, nem quem depende de mim. Então eu criei um jeito mais consciente de fechar a porta quando saio do laboratório. Tem gente que fecha a porta com oração. Tem gente que fecha com respiração. Tem gente que fecha com ritual mental, tipo lavar as mãos e imaginar que está soltando junto. Eu aprendi a fechar do meu jeito, agradecendo por ter conseguido fazer o que era possível e aceitando que eu não controlo tudo. Nem a morte. Nem as tragédias. Nem as injustiças. Nem as coincidências que parecem recado. E, ao mesmo tempo, eu aprendi a não virar refém do invisível. Porque é fácil cair em dois extremos, ou você nega tudo e vira cínico, ou você aceita tudo e vira vulnerável. E vulnerabilidade, nesse assunto, pode ser perigosa, porque tem muita gente que gosta de manipular medo, explorar fé, vender sensação. O caminho que eu encontrei foi o equilíbrio. Respeito o que não entendo, mas não corro atrás do que não me chama. Se a experiência vem, eu observo. Se não vem, eu não fico provocando. Se uma criança fala algo estranho, eu acolho, mas não alimento pânico. Se alguém diz tem muita gente com você, eu só respondo dentro do meu coração,
Se for do bem, seja bem-vindo. Se não for, siga seu caminho. Isso me dá paz. E aí eu volto para o caso daquela família, porque ele amarra tudo de um jeito muito forte. A equipe inteira sentiu o peso antes de saber da terceira morte. Isso me ensinou que, mesmo quando a gente não consegue explicar, a gente precisa respeitar os sinais do corpo. O corpo percebe coisas antes da mente. Às vezes é só estresse. Às vezes é ansiedade. Às vezes é uma soma de detalhes que o cérebro captou sem avisar. Mas, de qualquer forma, aquilo reforçou o quanto a nossa rotina está sempre encostada na fragilidade humana. E fragilidade humana merece delicadeza. O que eu tiro disso como mensagem final? Que o bem não é desperdiçado. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando você faz no silêncio e volta para casa cansado, com o coração apertado, com a sensação de que ninguém valoriza. O bem fica. O bem se espalha. O bem volta. Às vezes volta como gratidão de uma família que nem sabe seu nome. Às vezes volta como tranquilidade no seu peito. Às vezes volta como um sonho atravessando alguém que nunca te viu. Às vezes volta como uma criança dizendo: vou esperar o moço descer e te lembrando que o mundo não termina onde a nossa visão acaba. E, no fim, é isso que me mantém. Eu não estou cuidando de um corpo. Eu estou cuidando do amor da vida de alguém. Estou ajudando alguém a dizer adeus com menos trauma. Estou entregando um último gesto de humanidade onde a humanidade costuma falhar. E se um dia eu esquecer disso, eu espero que a vida me lembre de novo. Do jeito que for. Mas que lembre. Agora eu quero te ouvir. Você acredita que gratidão pode atravessar sonhos? Você já recebeu um recado que mudou seu rumo? Escreve aqui nos comentários a sua experiência. E se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que está passando por luto ou por um momento de desânimo. E, se você ainda não deixou seu like, deixa agora, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de história.